E ontem, Antônio, o pessoal que acompanha aqui o Outra Manhã, o Trump fez o seu último discurso antes da posse, né? É um discurso, para variar, bastante agressivo, mas esse é o estilo dele, e tem diversos aspectos aqui que a gente pode, inclusive, abordar com o professor Ladislau daqui a pouquinho, mas tem uma questão que é algo bastante característico da extrema-direita, não só dos Estados Unidos, mas da extrema-direita mundial, que é a questão daquilo que eles chamam de batalha cultural, né? E batalha cultural, porque pega em alguns termos, mas que, na verdade, aqui no Brasil se fala também muito em pauta de moral e de costumes, mas que não é isso, né, Antônio? Porque, na prática, são pautas que mexem com os direitos das pessoas, né? Com direitos de minorias, com direitos civis. Então, eu vou pegar aqui, inclusive, um trecho literal do que ele falou. Ele diz o seguinte: nós vamos acabar com as políticas destrutivas e divisivas de diversidade, equidade e inclusão em todo o governo e no setor privado, retornando o país para o sistema meritocrático. E só nesse trecho da fala do Trump tem tanta coisa errada que é difícil até começar a falar. Primeiro que meritocracia, a gente sabe que num sistema desigual, como em uma sociedade em que as desigualdades imperam, como é a sociedade dos Estados Unidos, uma desigualdade menor do que a brasileira, em alguns termos, mas também muito injusta do ponto de vista social. Meritocracia é uma falácia porque as pessoas partem de pontos distintos, né? Quer dizer, elas saem de lugares que não são iguais, então não tem como a gente falar em mérito de alguém que, por exemplo, estuda numa escola que às vezes é deteriorada, que não tem professor, que tem problemas visíveis, e outra que está numa escola de elite. Enfim, a gente já sabe que esse negócio de meritocracia é uma falácia, né? Mas o que me preocupa, que devia preocupar mesmo, é essa questão autoritária, né, que Trump, a gente sabe que ele tem, só que ele diz assim: eu vou acabar com a política de diversidade, equidade e inclusão no setor privado. Né? Ou seja, ele está dizendo que ele não vai simplesmente acabar, o que já é grave demais, com as políticas que foram implementadas dentro do governo federal, já que nos governos estaduais ele não tem esse poder, não tem essa ingerência, mas ele está dizendo que vai acabar com a iniciativa privada, né? Com aquilo que é promovido pela iniciativa privada. E pior, porque a gente já vê alguns bilionários, principalmente algumas grandes corporações, que estão abandonando voluntariamente essas políticas de diversidade, equidade e inclusão, justamente para se alinhar com Donald Trump, que é um dos assuntos que a gente vai tratar daqui a pouco com o professor Ladislau. Por quê? O Jeff Bezos, por exemplo, da Amazon, eles já abandonaram, já tivemos também outras grandes redes abandonando esse tipo de política, e é um retrocesso muito grande, porque são políticas que buscam justamente compensar essa desigualdade do ponto de partida, e às vezes não só do ponto de partida, né? Porque nós sabemos que o preconceito e a discriminação existem e colocam obstáculos muito sérios para que as pessoas consigam ascender do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. E isso está conectado também não só com essa batalha permanente que essa extrema-direita trava, porque eles tentam fazer essas questões como questões centrais, não só como uma espécie de cortina de fumaça, mas por ideologia mesmo, porque eles não querem que as minorias tenham seus direitos assegurados, e às vezes minorias que são, por exemplo, no caso das mulheres, né, são maiorias, né? A gente diz minoria do ponto de vista, obviamente, da obtenção de direitos. E quando a gente observa também quem vai na posse de Trump, e aí temos que observar também algo que é importante, que aqui, posse de presidente brasileiro, posse de alguns presidentes ou de chefes de estados de outros países, costumam ter como convidados outros chefes de estado. Mas isso não é comum nos Estados Unidos. Você não convida chefes de estado, tanto que em termos de registro histórico, essa vai ser a primeira vez que tem, até porque isso que eu falo de registro histórico, porque tem algumas posses de presidentes dos Estados Unidos que não foram ali registrados os convidados eventuais. Então, é difícil dizer assim, com certeza, mas do que está registrado oficialmente, é a primeira vez que a gente vai ter chefe de Estado. E vamos olhar para a Europa, por exemplo. Quem é que foi convidada ali? Né? Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, que é uma pessoa alinhada à extrema-direita. Vítor Orbán,
da Hungria foi convidado, a gente inclusive já fez, convida o pessoal que acompanha aqui Outras Palavras, tem aqui matéria da posse de Trump, mas não é essa. Na verdade, a gente fez um perfil, né? Entrevistou inclusive um ex-deputado húngaro a respeito do Viktor Orbán, né? Podem ir lá no Outras Palavras, no site, para ver, tem ali Orbán, o ditador que quer acolher Bolsonaro, porque pouco se fala, né, Antônio? A mídia corporativa gosta de associar a palavra ditador a muito presidente, mas com Orbán, muito presidente, muito chefe de Estado, mas com Orbán não existe isso. E ele é efetivamente alguém que, na verdade, alterou a estrutura democrática da Hungria, né? É um presidente autoritário que poderia ser perfeitamente chamado de ditador. Agora, além do Viktor Orbán, que não pôde ir, na verdade, na posse dele, o Trump convidou não chefes de Estado da Europa, mas lideranças da extrema-direita europeia. E aí que a gente vê que existe, de fato, uma conexão entre eles, né? Ele convidou o Eric Zemmour, líder do partido de extrema-direita Reconquête da França, também o Nigel Farage, o líder do Reform UK, o co-líder da AfD da Alemanha, enfim, além de alguns chefes de Estado aqui do continente americano, né, Javier Milei, o presidente da Argentina, e o presidente de El Salvador, o Bukele, que também é caracterizado por a gente sabe, uma política muito agressiva que, na verdade, jogou não só os direitos humanos, mas procedimentos policiais básicos na lata do lixo, na prática, para fazer ali um sistema repressivo que também é autoritário, que também conversa com a ausência total de democracia no trato público, né? Então, quando a gente percebe que essas pessoas estão ali na posse de Trump, não é à toa. Existe uma conexão e essa presidência do Trump vai ser um desafio também nesse sentido, porque ele não vai só propagar os seus ideais de extrema-direita ou empreender batalhas para retirar direitos de minorias nos Estados Unidos. Ele vai fazer disso, na verdade, uma espécie de farol para o resto do mundo e para o resto dessas lideranças de extrema-direita, porque a gente sabe, né, que existe já uma espécie de internacional dessas pessoas, desses líderes, inclusive a extrema-direita brasileira deposita muita esperança nessa nova presidência de Donald Trump. Então, é necessário que a gente fique de olho, fique atento para ver cada movimento, cada passo que o Trump vai dar, porque não é só uma questão que se restringe ao território dos Estados Unidos, mas que vai além das fronteiras. Não só, como disse o Antônio aqui no começo, por se tratar da potência mais poderosa do mundo, ainda, né, que do ponto de vista econômico e do ponto de vista social nunca foi, na verdade, grande coisa, mas do ponto de vista econômico, ela nunca foi grande coisa quando comparada com outros países desenvolvidos, obviamente, né? Agora, do ponto de vista econômico, tem perdido força, mas o potencial, o poder bélico dos Estados Unidos é disparadamente o maior do mundo e por isso também acaba se mantendo, além de ter o dólar como um elemento de hegemonia global, mas nós vamos ter que ficar atentos de que forma Trump vai proceder também com essas outras lideranças, algumas que já estão no poder em seus países, como chefes de Estado, e outras que almejam, né, que já estiveram, inclusive, como Bolsonaro aqui no Brasil, e outras que almejam retornar ou almejam chegar ao poder ou aumentar a sua fatia de poder, né? Tudo indica que Donald Trump vai ser essa liderança da extrema-direita e os extremistas estão em polvorosa, Antônio Martins.